Geralmente, essas doenças pulmonares da criança, elas vêm através de um resfriado. Então, o que que é a asma? Fala pra mim sem medo de case o que que é a asma. Primeiro eu quero te falar de um tornozelo inflamado. Doutor Kaique, você é muito maluco. Já me falaram que você era doido e eu não acreditei. O que que tem a ver asma com tornozelo inflamado? Pessoal, quando você inflama o tornozelo, quando você bate em alguma coisa, o tornozelo não fica inchado, não fica demasiado, e você tem dificuldade para andar, acontece isso. E você dá mais uma batidinha e ele fica mais inflamado. Você dá mais uma batidinha e ele fica mais inflamado e você não consegue andar direito. Até que chega uma hora, alguém te dá um chute ali no tornozelo e ele incha muito e você perde a função do tornozelo. Você para de andar e tem que ficar com o pezão para cima. Por que que eu tô te falando isso? Por que que eu tô te falando dessa inflamação? Para você entender melhor o que é a asma. A asma é uma inflamação crônica nas vias aéreas inferiores. Então, por alguma disfunção do organismo, por alguma alergia do organismo, esse pulmão, esses brônquios, eles começam a ter essa inflamação, como se fosse o tornozelo. E essa inflamação, ela vai começando a gerar edema, gerar secreção. E o que que acontece? Quando você tem um gatilho, o que que é o gatilho? O gatilho é a mesma coisa de você tropeçar, você dá um chute no tornozelo da pessoa e o tornozelo da pessoa perder a função. Quando você tem um gatilho, dispara a asma. E o que que a asma faz? Você está vendo esse brônquio? Esse brônquio está normal. Olha o lúmen, olha a luz do brônquio, é grande. Quando você tem asma, essa musculatura, que é uma musculatura lisa, ela fecha. Quando ela fecha, quando você tem um gatilho de asma, quando você tem alguma coisa que dá uma porrada no pulmão, esse brônquio ele diminui de tamanho. Se ele diminui de tamanho, você tem os sintomas da asma, que são tosse e dificuldade para respirar. Imagina só, eu trouxe um canudinho para você. Tá vendo esse canudo? Esse canudo é grande. Se eu respirar por esse canudo, vamos supor que isso é o pulmão normal. Você está respirando com muita tranquilidade. Agora, esse canudinho aqui é o brônquio normal. Esse canudinho menor é o brônquio com asma. Imagina só você respirando agora por um brônquio que tem asma. É muito mais difícil a respiração. É isso que acontece quando você tem asma. O brônquio, ele fica menor e o paciente fica com muito mais dificuldade para respirar. Ele tem que fazer um esforço enorme para vencer a resistência. Então ele faz um esforço para aumentar essa pressão para vencer essa resistência. E quais são os gatilhos da asma? O que que faz desencadear a asma? Principalmente as doenças virais. Por isso que é tão importante que você saiba o resfriado, porque através de um resfriado pode desencadear a asma. Qual são as outras opções de desencadear a asma? Ácaros. Por exemplo, aquela criança que está lá, tá um calorzão danado, e aí ela fala, vou ligar um ventilador. Liga o ventiladorzão lá na cara, tá, e aí vai aquela poeira, aquele ácaro, aquela confusão e desencadeia a asma na criança. Aquele brônquio fecha e a criança está respirando por um canudinho. Olha que doideira. Outra coisa, poluição. Poluição do meio ambiente. Quem mora nos grandes centros, ou então quando está na seca, quando tem queimada aí do lado da sua casa, não tem como. Isso é um gatilho para gerar a crise de asma. Outro gatilho, algumas medicações. Alguns anti-inflamatórios, por exemplo, o ibuprofeno, têm a capacidade de desencadear a asma. Não se preocupe, não é por isso que você não tem que passar. Você vai continuar passando o anti-inflamatório. Porém, crianças que já tiveram asma desencadeadas por um anti-inflamatório, você não vai fazer mais porque pode desencadear essa asma. O que que acontece também? Má adesão ao tratamento. Aquela criança que é sabidamente asmática e não toma as medicações de controle que o médico passou. Aqui, meu foco não vai ser medicação de controle de asma. Vai ser tirar a criança da crise de asma e salvar a vida dela. O que que pode acontecer também? Alguns alimentos, alguns corantes podem desencadear asma na criança que já é alérgica. Olha que loucura. Então, pessoal, se você já sabe que tem uma inflamação crônica de via aérea e que desencadeou a asma, o que que acontece? Falta de ar. Falta de ar por quê? Porque antes a via aérea era desse tamanho e passou a ficar desse tamanho. Então, o esforço para respirar é muito grande. A dificuldade de respirar é muito grande. Você tem a dor no peito, parece que tem um piano no peito da criança. Porque realmente, como está tudo fechadinho, a criança tem essa dificuldade. O esforço para respirar é muito grande. Tem a tosse é aquela tosse que principalmente piora à noite. A criança piora a tosse à noite, a mãe chega no teu consultório e fala assim, doutor, 3 horas da manhã, essa criança não para de tossir, uma tosse seca, é o quê? A asma danada. E você também tem os sibilos. O sibilo é um miadinho de gato que você ouve quando você ausculta o pulmão da criança. Olha só, quando eu respiro assim, ó, tá tranquilo. Agora quando eu faço assim, ó, eu tô assoviando porque minha boca tá menorzinha. Lá no bronco é a mesma coisa. O bronco fica fechadinho e você ouve esse miado de gato. Eu vou mostrar para vocês aí um som de miado de gato.